ali não pelo Espírito Santo, mas pela carne naquela hora. Ele fala: Senhor, este homem ele tem poder dos principados, e para ele tem poder para pegar e aprisionar os teus. Ele tem feito muitos males aos teus santos. Santos no grego significa separados para Deus, separados por Deus. Ananias estava falando: ele tem poder para prender os da tua igreja, ele tem poder para matar os teus, os que são separados por ti, ele tem poder. Mas o Senhor naquela hora ele fala a seguinte palavra: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E é assim, irmãos, que o Senhor Jesus ele nos escolhe. É assim que ele escolhe pessoas, irmãos. Quando o Senhor ele viu ali Saulo, mesmo perseguindo a sua igreja, perseguindo o seu nome, querendo acabar com a igreja do Senhor Jesus, ali praticamente aniquilando a igreja primitiva, mas o Senhor falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E foi assim que o Senhor Jesus te escolheu, meu irmão. Foi assim que ele olhou para você, foi assim que ele olhou para mim. Por mais que nós estivéssemos ali cheios de pecado, cheios ali de coisas que deveriam ser mudadas, o Senhor ele olha e fala: é um vaso escolhido. E por mais que você olhe talvez para você, e olhe para as suas incapacidades, olhe para as suas dificuldades, mas você ainda continua sendo um vaso escolhido do Senhor Jesus. Talvez por muitas vezes você pense: eu já errei demais, e talvez em algum momento da sua vida você nem sente a presença de Deus em algum momento ou em determinado momento, mas mesmo assim como Saulo ele não sentia o Senhor foi ao encontro dele, e naquele resplendor de luz o Senhor falou com Saulo, e ele teve o primeiro contato com o Senhor Jesus. E assim é na nossa vida, irmãos. Talvez você hoje está aqui vindo em direção ao Senhor Jesus, mas vai ter momentos que Ele é quem vai à tua direção. Olha o que Ananias falou: ele é perseguidor, ele é assassino, ele tem poder para prender os teus santos, mas o Senhor assim mesmo falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Por mais que as pessoas possam olhar, irmãos, para defeitos, para pecados, para coisas ali que faça com que você não pareça ali um cristão, mas o Senhor ele olha para você do mesmo valor que ele olha para qualquer tipo de pessoa. Todos têm o mesmo valor para Deus. Da mesma forma que Deus olha para mim, olha para a pastora, olha para a diaconisa Lohane, irmã Joselita, e todos os irmãos que estão aqui, Deus ele olha e todos têm o mesmo valor para Deus. E logo depois que Saulo ali, ele encontra Ananias, Ananias vai até ele, coloca as mãos sobre os seus olhos, cai ali as escamas, e Paulo logo depois é batizado, e ele fica ali cheio do Espírito Santo de Deus. E Saulo ele vai para Jerusalém, e os discípulos começam a rejeitar Saulo. Eles não acreditavam que aquele homem, ele fariseu, criado na escola de Gamaliel, um homem que era assassino ali, que matava os cristãos, que consentia na morte de muitos. Para muitos olhavam e falavam: não tem como este homem ser um cristão, não tem como este homem ser um servo de Deus. Mas Saulo se esforçava cada vez mais, confundia os judeus, confundia os gregos, e muitos ali não conseguiam ali combater as palavras de Saulo, porque ele falava as palavras a qual o Espírito Santo colocava na sua boca, e eles não podiam competir com ele. E Saulo anunciava o nome do Senhor Jesus Cristo. Saulo ali conhece Pedro, conhece Tiago, irmão do Senhor Jesus, e Paulo, aonde ele ia, ele pregava a palavra de Deus. Ele foi um dos mais perseguidos, foi um dos que mais sofreu naufrágio, foi um dos que mais sofreu açoite, foi espancado com vara, foi espancado com chicote, sofreu naufrágio, foi apedrejado, mas mesmo assim ele falava, irmãos, que tudo ele sofria por causa do Evangelho de Deus. E ele também falava, irmãos, quando ele estava passando necessidade, fome, sede e frio, ele ainda falava: tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo ele sabia que independente da situação que ele passava, ele ainda era fortalecido pelo Senhor Jesus. E assim é na minha e na sua vida, irmãos, independente da situação, se nós olharmos para o céu, se nós fazermos como Paulo, quando estava naquela prisão ali, quando ele cantava hinos, à meia-noite, ali Deus invade aquele lugar, aquele cárcere, aquela prisão. Paulo já tinha sido espancado, os seus pés estavam ali amarrados,
mas vem um terremoto ali, abala aquele cárcere ali, e todas as grades ali são abertas, e os presos ali ouviam a palavra, os louvores e as orações que Saulo encantava. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que por mais que uma pessoa em algum momento da sua vida tenha andado em alguma vida errada, no mundo errado, no caminho errado, o Senhor Jesus ainda chama, Ele ainda faz um vaso novo, Ele ainda transforma o coração, Ele ainda faz assim como Ele fez com o apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguidor da igreja, mas agora padecia por causa do Evangelho, pregava o nome do Senhor Jesus, e aonde ia, o Espírito Santo de Deus ia com ele. Talvez em algum momento você se identifica com essa passagem, talvez em algum momento você se imagina como um dia eu andei desgarrado, como um dia talvez eu andei num caminho parecido, mas hoje eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus. E por mais que você talvez não seja um cristão, um crente batizado nas águas, se você abrir o teu coração para o Senhor Jesus, assim como o Senhor foi ao encontro de Saulo em Damasco, Ele fala com você. Se você abrir o teu coração e pedir para que Deus Ele entre na tua vida, Ele entra, Ele faz morada, Ele transforma, Ele ainda restitui família, Ele ainda restitui lá, Ele ainda faz milagres e prodígios e sinais na nossa vida. Quando nós vemos para o apóstolo Paulo, e nós vemos, irmãos, para o que os judeus ali pregavam naquela época, não era nem parecido com o Evangelho do Senhor Jesus, não era nem parecido com o que o Deus vivo falava. Mas só que quando nós vemos o Senhor visitando ali Saulo, um assassino, um perseguidor da igreja, e nós vamos para Mateus capítulo 9, versículo 12 ao 13, que diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, quando o Senhor lhe fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Nós vemos um Deus que desceu aqui na terra, se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de homem. Nós vemos que Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, Ele veio para que nós tivéssemos reconciliação com Deus, porque estávamos afastados de Deus, estávamos ali sem uma reconciliação, tinha ali uma barreira. Mas quando Jesus morre pelos nossos pecados, nós olhamos que Saulo, perseguidor da igreja, tinha mais uma chance. Nós vemos, irmãos, que alguém pecador, alguém que cometia ali infrações ali, ele tem uma segunda chance quando se arrepende dos seus pecados, quando passa a crer no Senhor Jesus. Por quantas vezes, meu irmão, eu me lembro que antes alguém vinha evangelizar, vinha falar da palavra de Deus para mim, e muitas vezes eu rejeitava a palavra de Deus, eu não deixava aquela palavra nem chegar perto do meu coração. Muitos vinham me evangelizar, entregavam panfletos, eu amassava aqueles panfletos. Muitos vinham falar e eu zombava. Minha mãe falava de oração e eu ia e zombava daquilo que ela falava. Mas quando eu confessei o Senhor Jesus, quando Ele me alcançou ali, irmãos, eu me vi, irmãos, ali e comecei a praticar depois evangelismo, missões. Eu me lembro, eu na feira, por muitas vezes as pessoas ali também amassavam e passaram a fazer aquilo comigo assim como eu fazia com os outros. E eu entendi, irmãos, que por mais que as pessoas rejeitassem a palavra de Deus, por mais que as pessoas ali negassem aquilo que você estivesse falando, amassasse aquele panfleto, você tinha que continuar anunciando a palavra de Deus. Você tinha que ser como o apóstolo Paulo: tudo sofro por causa do Evangelho, tudo sofro por causa da palavra de Deus. E nós temos que continuar pregando, falando do amor do Senhor Jesus. Quantas pessoas, irmãos, eu já encontrei nas ruas, depois ali de muitos anos, e falava: eu te conheço, você já evangelizou, já falou do amor do Senhor Jesus lá na feira coberta, lá na rodoviária. E graças a Deus, irmãos, eu sei que muitos ali na hora até rejeitam, mas eu sinto que o Espírito Santo de Deus estão falando com eles. Eu sinto que assim como o Senhor, Ele me visitou e me alcançou,
alcançou, alguém que estava ali, irmãos, afastado no fundo do poço, mas o Senhor foi lá e me chamou, me tirou daquele lamaçal, me limpou e depois colocou eu para fazer assim como aqueles faziam, anunciavam, pregavam a palavra de Deus. E depois eu fiquei me olhando assim, como esse Deus é maravilhoso, como o Espírito Santo ele não é. Ele pega um homem ele caído em Adão, mas quando ele reconhece o amor de Deus, reconhece o que Jesus faz na vida dele, o Senhor vai lá e transforma, irmãos. Quantas vezes eu já não vi, irmãos, pessoas que de imediato ali não aceitam, não reconhecem, mas depois o Espírito Santo visita eles e eles se convertem ao Senhor Jesus. Irmãos, Jesus ele veio para nos salvar. Vai chegar o dia que ele vai vir descendo nos ares, irmãos, e ele vai vir buscar a sua igreja, irmãos. Nós pregamos esse evangelho, irmãos, seja de dia ou seja de noite, e uma das certezas que nós temos, que o Senhor Jesus ele vai voltar, meus irmãos. Sabe de uma certeza, irmão, que eu posso afirmar, já estou lendo a Bíblia pela quarta vez, já estou no finalzinho, irmãos, é que o Senhor Jesus, ele veio e morreu pelos meus e pelos seus pecados, e se nós nos arrependermos, irmãos, o Senhor está de braços abertos para receber eu, para receber você, para receber a nossa família. Se você lê a palavra de Deus, irmãos, você vai ver ali muitos milagres, muitas curas, você vai ver diversas coisas ali extraordinárias acontecendo. Mas se você estudar a Bíblia com profundidade, você vai ver Deus falando de amor, de arrependimento, de salvação. Você vai ver um Deus, irmãos, ali que antes dele te condenar, ele vai te aceitar. Antes de condenar, ele vai te perdoar. Se você olhar para ele e reconhecer o sacrifício que o Senhor Jesus ele fez na cruz do Calvário. A igreja de Gálatas capítulo 1 versículo 23 vai dizer: e eles ouviam que aquele que perseguia agora não persegue mais. O testemunho do apóstolo Paulo, que era Saulo, ele passou ali a percorrer em todas as igrejas, e ali eles passaram a ouvir que aquele que perseguia agora se tornou, irmãos, alguém que está sendo perseguido, e aquele que fazia com que o evangelho ali, muitos corriam ali e saíam pela